aí pessoal, tudo bem? A gente está aqui com uma Saveiro ano 2000, a versão com motor 2.0 original. Ela já chegou pra gente montada. É um carro que foi comprado pelo dono já montado também, porém que não estava agradando ele em certas questões aí de acerto. O carro com certeza foi montado para arrancada, para pista de arrancada, pela configuração que o carro é, de tamanho de turbina, tamanho de bico, quantidade de bomba, caixa de marcha, controle de pressão eletrônica, de turbo. Então assim, com certeza o carro foi montado para a pista, mas esse novo dono agora não vai usar ele na pista, talvez uma vez ou outra, mas o carro vai ser mais usado na rua. Então esse carro aqui, ele é um 2.0 forjado, tá com um coletor tubular, turbina HX40, não sei as medidas exatas porque não foi desmontado, o dono já comprou com essa turbina, escapamento de 2,5 polegadas com um abafador, caixa de marcha forjada, embreagem especial, 8 bicos injetores, 3 bombas de combustível e não tem intercooler. Ele tem 2 radiadores de águas original, já tem. Esse carro tem ar-condicionado, tem direção hidráulica, tudo é elétrico, então é um carro completinho, tá tudo montado. Ele tem aqui uma sonda lambda de banda larga com um data logger antigo, tem um conta-giro grande aqui, tem uma FT400 e tem uma Fueltech Boost Controller, a primeira versão. Ele chegou pra gente reclamando que o carro perde a marcha lenta, morre, dificuldade de partida, dá uma cabeçada, sair do quebra-mola. Esse carro tem um cabeçote com uma preparação leve pelo jeito e tem um comando de válvulas que não é original. E a gente já está com o carro aqui praticamente pronto. O que a gente fez? A gente fez a troca dos bicos injetores, porque o carro veio com 8 bicos injetores muito ruins, pela nossa experiência, é um bico ruim de acertar, não foi feito para o propósito do carro. Então depois eu vou mostrar para vocês aí os bicos na máquina. Então a gente fez a troca dos 8 bicos injetores. Tinha 8 bicos de 80 libras, agora tem 4 bicos de 42 libras na primeira bancada e 65 libras na segunda bancada. A gente fez também a correção nas bombas de combustível. Das 3 bombas de combustível, só tinha uma funcionando, então o carro estava dando falta de combustível. Uma das bombas estava estragada, porque o carro ficou alguns meses parado com álcool, a bomba travou. E a outra bomba estava boa, mas o problema era o relé. Então a gente efetuou a troca do relé e resolveu o problema. A gente fez também a correção aqui na parte elétrica. Os relés estavam soltos, tinha alguns fios desprotegidos, a gente arrumou isso. A gente fez a troca dos conectores do chicote da injeção, porque quem montou, não sei porque, optou remover os pinos. E aí eu precisava dos pinos porque a gente fez a instalação do sensor de temperatura de ar, que não tinha no carro, e o atuador de marcha lenta, que também não tinha. Então a gente fez a instalação disso. Outra coisa, a sonda lambda não estava ligado aqui na injeção. Eu fiz a ligação porque para ter gravado no data logger aqui. O ar-condicionado também não estava ligado na injeção, agora está ligado. Então a gente fez essas correções todas e o acerto do carro. O carro agora está andando com 0,8 de pressão no pé, ou seja, 0,8 regulado na mola da wastegate, e com o booster eletrônico a gente consegue colocar a pressão que a gente quiser, da forma que a gente quiser, em relação à rampa, tempo, etc. O booster é acionado por esse botão aqui na alavanca, e eu coloquei o botão do two-step aqui na alavanca de seta, para ficar mais fácil para a rua. Na pista você pode fazer o booster por tempo, então é diferente. Então acompanhe com a gente aí o serviço, o carro ficou muito bom. A gente vai finalizar agora com acerto no dinamômetro.
A gente acabou de receber o carro e eu tô fazendo a verificação inicial aí. Já comecei a desmontar algumas coisas aqui no painel para ver como é que tá a parte elétrica, e eu já vi que vai ter muita coisa que a gente vai ter que corrigir, porque falta um monte de detalhes, tem fio faltando, tem parte desprotegida, os relés estão soltos e tal, então a gente vai resolver isso. Eu vou colocar o carro agora para dentro da oficina para poder fazer a verificação da parte mecânica. E, por exemplo, tá faltando sensor de temperatura de ar, falta ligação com o ar-condicionado, falta ligação com a sonda. A gente vai arrumar essa parte. E hoje é um dia mais quente aqui, 32 graus. Vamos ver como é que tá a partida do carro, do jeito que chegou, para poder manobrar ele aqui. 32 graus. Vamos ver como é que tá. Insistindo, pega. Como tá sem atuador de lenta, ficou em 600 RPM, o motor já morreu. Fica muito gordo também, por isso a gente vai trocar os bicos. Então assim, a gente vai corrigir isso tudo, porque esse funcionamento irregular assim não adianta, não é o que a gente quer. Então vou acelerar um pouquinho aqui para ajudar. Acelerando um pouquinho, segurando no pé. A gente vai resolver tudo isso para ficar igual ao original. Dá pra ver que a mistura tá bem gorda. Se eu tirar o acelerador aqui, ó, olha lá, ó, 650 RPM, aí a mistura já fica mais ideal, mais pobre, mas é giro muito baixo. Pra isso que a gente coloca o atuador de marcha lenta, que é o que a gente vai colocar. Mas pessoal, agora o carro já esquentou um pouquinho, ó, 61 graus aí. E dá pra ver a sonda bem gorda na marcha lenta, que é o que a gente vai consertar aí com a troca dos bicos e com o acerto do carro. Aqui como o carro chegou. Com esses bicos injetores aí, ó, WP, sem sensor de temperatura de ar, sem atuador de marcha lenta, fazer essas correções aí. Aqui dentro do carro, pessoal, a gente vai fazer diversas correções, começando aqui pela injeção. A mangueira do MAP está muito frouxa, soltando daqui, estava com vazamento. Aqui nos conectores a gente vai ter que trocar os conectores, porque, como vocês podem ver, ó, foi arrancado os pinos que não foram usados, e eu preciso de ligar agora o sensor de temperatura de ar, que não tinha, ligação do ar-condicionado e o atuador de marcha lenta e a sonda também. Então, como foi arrancado os pinos que não foram usados, eu preciso desses pinos agora, então eu vou ter que trocar os conectores. Aqui dentro o cara fez uma régua de relé, mas deixou tudo solto aqui assim, ó. Não pode ficar assim não, senão é perigoso dar um curto-circuito. Aí ó, tem fusível sem proteção. A gente vai dar uma organizada nisso tudo, fazer uma fixação, isolar as partes, para ficar tudo seguro para o cara poder andar no carro, né? Pessoal, como sempre a gente vai fazer aqui a verificação inicial aqui no carro, como é de costume. Então eu vou retirar as velas, verificar o grau térmico, verificar a condição das velas, verificar gap das velas. Se estiver tudo correto, a gente remonta. A gente vai verificar o sincronismo do motor, para ver se a correia dentada está bem montada. A gente vai medir a compressão dos cilindros, para ver como é que está a vedação de cada cilindro e ter uma estimativa da taxa de compressão. É uma estimativa porque, por exemplo, nesse carro aqui usa um comando que não é original e o perfil do comando altera a compressão no teste de compressão. Então não dá para falar exatamente qual que é a taxa de compressão. O jeito certo de medir a taxa é desmontando o motor e cubicando, mas dá para ter uma estimativa mais ou menos. Depois disso a gente vai fazer
os serviços que foi acordado, que a gente já viu que tem várias coisas que estão faltando nesse carro. Então, por exemplo, não tem sensor de temperatura de ar instalado, então a gente vai instalar o sensor de temperatura aqui. O sensor de temperatura vai ser instalado aqui no coletor. Os bicos injetores, a gente vai fazer a troca dos bicos, porque esse bico depois eu vou mostrar. É um bico que é de partida fria, o leque dele é muito ruim, então a gente já está com os 8 novos bicos aqui para instalar. Os 8 bicos da Bosch, a gente vai usar na primeira bancada 42 libras e na segunda bancada 65 libras. A gente vai fazer a instalação do atuador de marcha lenta, o atuador original do AP no local original. Essa injeção permite isso. Para quê? Para quando frio, você ter uma compensação da marcha lenta e a marcha lenta ficar mais alta, e também, como esse carro tem ar-condicionado, para poder fazer a compensação da carga do ar-condicionado na marcha lenta e o carro não morrer, que é uma das coisas que o dono reclamou. Então a gente vai fazer essas correções aqui para depois começar o acerto do carro. Aqui, pessoal, eu estou fazendo a troca dos bicos injetores da segunda bancada. Já retirei os bicos que estavam e aqui estão 2 bicos novos. Esses bicos da Bosch são de carcaça plástica. E o seguinte, olha só aonde que fica o caracol quente da turbina. Ele está aqui, ó. Esse caracol quente, pessoal, o gás passa dentro dele com o pé leve 500 graus por aí, e acelerando tudo 900, pode chegar até 1000 graus o gás lá dentro. Então a temperatura aqui é muito alta. Meu medo é derreter um bico ou alguma coisa assim que faça jorrar combustível e pode pegar fogo. Então eu vou fazer o seguinte, antes não tinha proteção nenhuma. Eu desenvolvi aqui uma chapinha, um defletor de alumínio, que eu vou colocar ele aqui sobre a flauta, ó. Aonde aqui, ó, aonde ficava exposto. Aí, ó. Agora o que acontece? Ele faz uma barreira para o calor aqui e os bicos aqui ficam protegidos. Tá um detalhe aí, mas garantindo a segurança, né? Pessoal, quando eu vou receber um carro para fazer um acerto da injeção, eu sempre pergunto para o cliente antes qual que é a configuração do carro em relação a várias coisas. Injeção eletrônica, se tem sonda lambda, quais são os bicos, bombas, qual que é a configuração do motor, turbina, etc. Para já tentar filtrar algumas coisas que a gente já conhece. Nesse carro aqui ocorreu isso. O cliente me passou as configurações do carro, e quando ele me disse que ele tinha 8 bicos de 80 libras e o código do bico, eu já falei com ele, esse bico eu não faço o acerto, porque esse bico, eu já tive muito problema com esse bico, e esse bico é uma adaptação que o pessoal acha como barata, não sei, mas que não vale a pena pela qualidade do bico e pelo uso errado do bico. São esses bicos aqui que eu já tirei do carro, são esses bicos aqui, ó, que estão na máquina agora para testar, e eu vou mostrar para vocês por que esse bico não é legal. Primeiro, esse bico, ele não é um bico injetor comum, né? Ele é um bico injetor de partida a frio. Tem alguns carros que tem um bico, um quinto bico, quando é 4 cilindros, tem um quinto bico que ele é acionado somente para partida a frio de gasolina, geralmente carros flex, e esse quinto bico, ele por fora é igualzinho um bico injetor, mas ele não tem a preocupação, depois eu vou mostrar para vocês, com relação ao spray e ao leque dele. E ele tem uma vazão grande, só que o spray e o leque é muito ruim
a homogenização da mistura fica muito ruim. Então, quando ele é usado, principalmente a bancada principal, fica péssimo o carro, a marcha lenta fica ruim, a baixa do carro fica suja, às vezes engorda, às vezes empobrece, geralmente fica muito gordo, então assim, dá cabeçada. Então é o que o cliente estava me reclamando e que eu já sabia que eram os bicos quando ele me falou o modelo. E eu vou mostrar aqui para vocês na máquina o porquê disso. Aqui na máquina eu vou fazer 3 tipos de teste. Eu vou fazer primeiro o teste de vedação, que é o teste de estanqueidade. O que acontece? Ele pressuriza o combustível aqui no reio, 3 bar, eu coloquei aqui no manômetro 3 bar, e ele não aciona os bicos injetores, então os bicos ficam fechados. Nessa condição não pode pingar nada, não pode sair nada, porque eles estão fechados. Isso é para testar a vedação dos bicos. Então vamos fazer aqui, ó, vedação, iniciar, aí ó, 3 bar, aí ó. Tá? Os bicos estão perfeitos de vedação. Bacana, beleza. Terminar o teste. Agora eu vou fazer o teste de vazão aqui. Vou fazer um teste rápido. Só pra gente poder ver. Eu vou fazer rapidinho. Então ele já pressurizou aqui. E aí ele começa a pulsar os bicos e vai enchendo a proveta. A verdade é que eu não consigo fazer o teste nessa máquina porque a bomba dela é muito pequena e as provetas também são pequenas para vazão grande desse bico. Mas dá pra gente ter uma ideia aqui como é que tá a equalização aí dos bicos, né? Aí ó, já parou. Olha só as diferenças de vazão. Um aqui tem 30 ml, o outro tem 39, o outro tem 42 e o outro tem 37. Essa diferença atrapalha muito lá no motor, porque cada cilindro recebe uma quantidade de combustível. Então, como a gente não tem correção por cilindro nessa injeção, e também não temos uma sonda por cilindro nesse carro, então cada cilindro vai receber uma quantidade de combustível. Imagino que você já está com uma mistura bem próxima do ideal, até um pouquinho pobre às vezes. Esse bico aqui vai receber muito menos combustível, esse cilindro vai receber muito menos combustível porque o bico está tendo uma diferença de vazão. Então isso aqui já é um problema. Agora o pior nem é só isso. O pior é o seguinte, deixa eu drenar o combustível aqui. Pronto. Agora eu vou fazer o teste de leque aqui, ó, pra gente poder ver o leque dos bicos. Agora é que você vai ver o problema. Quer ver, ó? Vou iniciar o teste aqui. Consegue perceber as gotas aqui, ó? Ó, olha a gota. Aqui também tem gota. Cada um com um ângulo diferente. Esse aqui tá com um ângulo bem fechado, esse também tá bem fechado, esse tá bem aberto. É difícil de mostrar. Tá vendo a gota aqui, ó? É difícil de mostrar, mas a diferença de vazão de novo. Essa homogeneização do bico é muito importante. É muito importante porque o bico faz a mistura que provém e gera a mistura ar-combustível para dentro do motor. E a posição do bico, o ângulo do leque e o quanto que ele consegue pulverizar o combustível, quanto mais pulverizado, melhor para dentro do, que ele mistura melhor com o ar e entra para dentro do motor. Então, com essas gotas e com cada um com um ângulo diferente, o combustível para cada cilindro vai de um jeito. E gota é péssimo, porque ele entra líquido, ele sai escorrendo pelo coletor, passa pela válvula, a bagunça, a mistura toda, e aí a consequência é o motor funcionar irregular, ficar gastando muito combustível e dar cabeçada, essas coisas que o cliente está reclamando. Então, por isso eu não uso esses bicos. Agora eu vou fazer o teste com os bicos que a gente vai montar, que estão aqui os bicos verdes, que é um Bosch de 42 libras, e vou mostrar para vocês a diferença. Acabei de montar aqui os bicos novos na máquina. Vamos repetir aqui os testes de vedação. Aí ó, 3 bar, não pinga nada. Vedação tá perfeita dos bicos, beleza. Agora vamos fazer da medição de vazão.
pelo mesmo teste que a gente fez por mesmo tempo. Então vou iniciar 3 bar, eles já estão pulsando. Claro que a vazão é bem menor, esse bico tem 42 libras, os outros bicos têm 80 libras, então vai dar um volume menor. Mas eu não estou preocupado com o volume, com vazão agora, estou preocupado com que eles fiquem todos iguais. E não dê aquela diferença grande que deu no outro aí, ó. Aqui tem 25 ml, 25, 25, 24. Então já está bem mais equilibrado. E agora por fim, deixa eu drenar aqui para a gente ver o leque dele. Leque. Dá pra ver que você vê 2 jatos principais, ó, mas não tem gota. Não tem nenhuma gota. E é bem pulverizado. Boa qualidade os bicos. Aqui só para mostrar como é que tava a ponta dos bicos, bem oxidadas. Dá pra ver que ela não tem os furinhos como os outros. Igual o verde, dá pra ver no verde. Isso aí manda muito no projeto e faz efeito efeito do leque, do spray do bico. Primeira volta com o carro. Pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês em gráfico o problema que estava acontecendo das bombas de combustível. Então é fácil de detectar aqui com um data logger, gravando na injeção. Laranja aqui o acelerador, vermelho a pressão de turbo, verde a rotação do motor, roxo a sonda e aqui embaixo em azul a pressão de combustível. Então aqui eu coloquei uma marcha lá, terceira ou segunda, acelerei tudo. O giro começa a subir, a pressão de tubo começa a encher aqui em vermelho. E na hora que a pressão vai subindo aqui, chegando até aqui a 5.300, onde eu tirei o pé, que estava com 0,67 bar de pressão de turbo, a pressão de combustível aqui embaixo, ó, ela começa a subir e depois aonde a pressão começa a subir de turbo mais, que é onde você precisa de mais combustível, ela cai. Então ela estava aqui em 3,2 bar. Aí caiu para 2,8. Aí eu tirei o pé. Por quê? Porque a sonda começa a levantar aqui, ó, começa a empobrecer. Então tá errado. Isso aqui dá para ver que tá errado. A pressão de combustível tem que acompanhar o mesmo perfil da pressão de turbo. Agora aqui eu vou mostrar um outro log onde isso já foi corrigido. Então aqui é a mesma coisa, só que aqui são 2 marchas, provavelmente segunda e terceira marcha. A pressão de turbo em vermelho subindo aqui. Demora para subir, mas sobe bem forte. E aqui a pressão de combustível é a mesma coisa, sobe. Aqui ela tem uma leve queda porque entrou no corte, a injeção cortou para limitar o giro. Aqui também tem uma leve queda. E aí aqui na outra marcha ela sobe linear, quase linear. E aqui em cima estabiliza a pressão de turbo. Aqui está com 1,1 kg, 1,2 kg mais ou menos. E aí aqui a pressão de combustível também estabiliza. Isso aqui com as 3 bombas, depois de corrigir, de fazer isso aí que eu fiz, corrigir as 2 bombas que não estavam funcionando. Esse aqui é o comportamento normal, aí é fácil de detectar e corrigir o problema, você consegue conferir aqui que resolveu. Pessoal, eu estou acertando a partida do carro,
eu acabei de resolver o problema das bombas. Das 3 bombas tinha somente uma funcionando. A outra, o problema era o relé da bomba. Eu troquei o relé, resolveu. E a terceira, o problema era a própria bomba que estava travada. Parece que esse carro ficou alguns meses parado. Como é álcool, nem todas as marcas e modelos de bomba aguentam ficar muito tempo ou tem o material correto. Então, às vezes ela oxida e acaba travando. Então eu troquei uma das bombas e troquei o relé da outra. Agora estão as 3 bombas funcionando. Já regulei a pressão no dosador, no regulador de pressão de combustível, para ficar certinho. E agora eu vou fazer o acerto. Eu estou acertando primeiro a partida do carro. O carro já está quente. Eu vou habilitar o Datalog, fazer uma gravação. Vamos ver como é que tá. Já tá pegando legal. Agora a gente vai começar a acertar aí a baixa carga, média carga e por fim alta carga, aceleração total. Como é que tá a sonda na lenta, perto do ideal. É legal, não contamina o óleo, fica com consumo bom e o carro funciona lisinho. Já tá com o atuador de marcha lenta também, o motor de passo, né, original do MI, onde você tem que fazer a calibração das posições dele, mas já tá bem legal aí. Aí, pessoal, já acertei a lenta do carro quente. Uma sondinha bem boa, mais para seca, ideal ali. Mesmo com esse comando deu para fazer, ficou bom. Mais uma partida, pessoal. Eu estou usando o motor de passo original do MI, mas essa injeção ela tem menos recurso em relação, por exemplo, nas Power FT, que é a FT 450 para frente, você tem um mapinha de pós-partida na posição do atuador de marcha lenta, aonde você parte o motor, lança o giro e a caída do giro você tem um sobrevalor em cima do mapa principal para você poder cair mais suave, e também tem um mapa de pós-enriquecimento, de pós-partida, de enriquecimento pós-partida. Nessa injeção aqui é muito mais simples, é muito mais antiga, então não tem esses recursos. Então às vezes demora um pouco mais para você poder chegar no ponto bom de acerto. Agora já está ficando melhor do jeito que eu quero. Pessoal, mais um dia aí de partida fria aqui. 27 graus a água do motor. Vou habilitar o Datalog. Esperar a sonda aquecer aqui.
carro já está quase pronto para entregar para o cliente. Esse aqui é o canhão de luz do shift light que queimou a lâmpada, a gente vai trocar. Vamos ver aqui como é que responde. Tá bom, com uma partida só com álcool, com o motor destachado, com comando, não tá ruim não. Já estabiliza, legal. Pessoal, mostrando um pouco do interior do carro. Esse carro, como ele nasceu para arrancada, né, rachão e tal, aqui dentro, ó, tem a FT400 aqui, já tá um pouco desatualizada, né. Hoje em dia a linha Power FT tem muito mais recurso e tal, por valores mais condizentes, então assim, vale muito mais a pena. Tem um conta-giro Monster aqui, tem um datalogger antigo aqui com a sonda. Esse datalogger tem 6 canais. Hoje não é mais utilizado porque hoje pode ser tudo gravado nas injeções, não essa aqui, mas as Power FT pode ser tudo gravado nelas. O datalogger é mais completo, multi-arquivos, já vem com o cabo USB e você pode gravar qualquer outro sinal que não sejam os setados pré-definidos, né? Aqui embaixo tem um boost controller também antigo. Esse boost controller a gente pode fazer vários jeitos de configuração dele. Ele controla, na verdade, a pressão de turbo indiretamente pela cápsula da Westgate. Então na cápsula da Westgate você vem com uma mangueira que é ligada aqui e em 2 solenoides, e ele controla as 2 solenoides. E você coloca os alvos que você quer na cápsula da Westgate, e ele lê, aqui tem um sensor de pressão que lê a pressão da cápsula e faz o controle das duas solenoides para poder chegar nessa pressão alvo que você determinou.
Você pode colocar alvos de pressão por marcha, por tempo, com rampa de acionamento. Então tem várias configurações. Pode, aqui no caso, como é um carro de rua, eu não estou fazendo por tempo. E uma coisa que eu alterei é o seguinte: tem esse botão aqui na alavanca, esse botão aqui que estava antigamente sendo usado como two-step. Aí eu alterei e coloquei o two-step aqui, ó. Aqui, ó, na alavanca de seta embutido aqui. Então você aciona o two-step aqui e depois você vai trocando os estágios de pressão aqui, ó. Então a gente pode colocar até 6 estágios de pressão. Se quiser fazer por marcha, então você enfia uma marcha e aperta, ele já troca a pressão de turbo. E também existe um alvo de pressão por two-step para ajudar a carregar a turbina. E então assim, a gente aqui vai fazer a configuração com o que o carro der de tração, né? Tem que ver o quanto que o carro consegue tracionar para poder atingir esses alvos e ficar bom de guiar. Como ele tem uma turbina muito grande, a gente está com um corte de giro aí um pouco até conservador, estamos em 7.000 RPM e com a pressão de turbo na mola da Westgate, no pé, né, que eles chamam 0,8, a gente está usando 0,8, que é geralmente a pressão que arranca na primeira marcha, e aí depois você vai aumentando as pressões aqui no botão. Tá, funciona bem o carrinho, completo, direção, tem ar-condicionado, tudo elétrico e tal, então é um carro bacana. Aqui pessoal, só para fechar, mostrar para vocês o que foi feito então, agora que já está pronto. Instalado então o sensor de temperatura de ar, que não tinha, instalado o atuador de marcha lenta, motor de passo aqui original, que não tinha também, trocado os 8 bicos injetores, agora a gente está com todos os bicos Bosch. Corrigida a linha de vácuo aqui, que estava ligado errado, o regulador de pressão de combustível. A gente refez aqui a parte da linha de vácuo, regulador, MAP e válvula blow-off. Conferido ponto de motor, vela, gap, compressão, tudo foi conferido. Então aí tá aí, foram pequenas mudanças, mas com um bom resultado aí. Pessoal, vou explicar um pouco a importância dessas alterações que a gente fez. Por exemplo, sensor de temperatura de ar. O carro não tinha o sensor de temperatura de ar. Esse carro não tem intercooler e usa pressões altas de turbo. Então toda vez que você comprime o ar aquece. Isso é físico. Então o ar aqui aquece muito. E ele chegando aí a 130 graus, 140 graus entrando para dentro do motor. E quando você está andando devagar, igual agora a gente está na estrada, essa montagem, essa posição de turbina é bem ruim. Eu não gosto desse carro. Ela fica muito colada no farol, não tem como colocar filtro de ar, não tem como colocar nada. E ela pega muito ar quente. Então eu estou aqui na estrada a 80 km por hora. E hoje é um dia que está 28 graus de temperatura ambiente. O ar está a 60 graus. É alto, essa temperatura é alta. Se tivesse uma admissão bem feita, um intake, uma tomada de ar bem feita, aqui estaria em torno de 40, 45 graus. Então assim, essa variação grande de temperatura, que é de 60 graus quando você está devagar até 130 graus, faz muita diferença na densidade do ar, e ela precisa ser corrigida pela injeção, tanto com relação à mistura quanto em relação a ponto, porque toda vez que você aumenta a temperatura, a chance de ocorrer uma detonação é maior, então você tem que reduzir o avanço. Então essa correção não estava sendo feita, porque a injeção não tinha a informação da temperatura do ar. Por isso que a gente sabe da importância e colocou o sensor. E o atuador de marcha lenta, ele ajuda em vários casos. Ele consegue subir a marcha lenta do motor, por exemplo, quando o motor está frio, e compensar outras cargas, por exemplo, a entrada de ventoinha, ou então o ar-condicionado. Quando você liga o ar-condicionado, o compressor do ar-condicionado atraca, ele pesa o motor cai o giro. Então o atuador de marcha lenta compensa essa queda de giro. Então essas correções são simples, mas é muito importante para um carro de rua, para o carro ficar funcionando liso, tendo todas as correções, e independente de qualquer faixa, o
o motor tá liso aí, ó. Eu tava andando na estrada aqui a 80, o trânsito parou, você já joga na marcha lenta, o carro tá lisinho, beleza. Você já joga uma terceira, ele arranca de terceira, sem cabeçada. Então esse é que é o funcionamento perfeitinho, que depende do trabalho do acerto e da escolha das peças. Se ele tivesse com aqueles bicos que veio no carro, provavelmente eu não ia conseguir um carro tão liso assim. E ia ter diferença de mistura para cada cilindro, pode acabar derretendo o pistão. Então é importante escolher peça de boa qualidade, com tamanho certo. Não adianta também exagerar no tamanho da peça, porque você penaliza outras coisas, para ter um bom acesso do carro e um carro lisinho gostoso de andar na cidade aí, na estrada, aonde for.